Já faz um tempo, acho que desde antes de eu vir para o Canadá, mas principalmente depois que eu mudei para cá, eu comecei a sentir muita diferença, assim, no meu corpo, na minha alimentação, na minha pele. E é claro que eu até reclamei muitas vezes com o Lincoln que eu estava me sentindo mais velha, que minha pele estava mais ressecada, que meu cabelo não estava bom. E aí ele falou: amor, é a primeira vez em quase 30 anos que você tá vivendo em um outro clima, em um outro ar, em um outro ambiente, uma outra água, e a água daqui totalmente diferente do Brasil, que você tá vivendo acima da linha do Equador. Então eu não sei se, pensando em gravidade, né, eu não sei se o nosso corpo reage de uma forma diferente quando a gente tá acima da linha do Equador. Enfim, eu comecei junto com ele a procurar, assim, motivos do porquê eu tava me sentindo tão esquisita com o meu corpo. E um dos motivos que eu percebi foi a minha alimentação. Por mais que eu tenha tentado manter o tipo de alimentação que a gente tinha no Brasil, então a gente continuou comendo arroz e feijão, a gente continuou comendo tudo que a gente estava acostumado a comer no Brasil, mas além dos ingredientes aqui serem diferentes, as frutas não são tão frescas, porque, né, o clima daqui não é um clima tropical, então todas as frutas que a gente consome, a maioria delas, tirando o blueberry, morango, a maioria delas é importada de outro país. Então, eu não sei se elas passam por um congelamento e descongelamento, se elas têm mais conservantes para conseguir chegar até aqui ou não, mas as frutas não são frescas, muitos legumes não são frescos. A gente começou a comer muito mais coisa congelada, então brócolis congelado. Enfim, mesmo que a gente tenha conseguido manter um pouco do tipo de alimentação que a gente tinha no Brasil, quando a gente veio para cá, nossa alimentação mudou muito. E uma das coisas que quando eu cheguei eu falei, cara, tem muita opção, mas na verdade não tem, é uma ilusão. São produtos veganos / vegetarianos aqui no Canadá. Eu comecei a ser vegetariana em 2015, então esse ano, 2025, fazem 10 anos que eu sou vegetariana. E cara, isso é muito tempo. É muito tempo, é tipo um terço da minha vida não comendo carne. Eu parei de comer aos poucos, né? Parei de comer carne de porco em 2015, mas peixe, que foi o último que eu tirei, faz menos tempo que isso. Mas assim, ao todo, eu comecei o processo do vegetarianismo há 10 anos. Isso é muita coisa. E no Brasil era muito difícil e muito caro ser vegetariana. Eu lembro que na época, né, que eu morava lá, o leite normal custava, sei lá, R$ 3 e R$ 4, e o meu leite, que era o leite de amêndoas ou de coco ou de soja, eu comecei tomando leite de soja, ele custava tipo o triplo do preço ou o dobro do preço. Eu voltei agora há pouco para o Brasil e ainda continua mais caro, mas como o leite normal subiu, o vegetariano ainda tá ali no mesmo preço, você encontra até uns de 12, mas a maioria é tipo 15, 17, R$ 20. Ainda a diferença é um pouco menor, mas ainda assim é caro. E não tinha tantas opções assim em 2015, né? Quando eu comecei a parar de comer carne, não tinha esses bacons de mentira assim, né? Esses bacons veganos, esses bacons sem carne. Era mais hambúrguer mesmo e proteína de soja, que era o que eu mais comia. E tudo era muito caro, muito. Eu queria um nuggets vegano, ele era, tipo, muito caro, então eu nunca comia esse tipo de comida que é imitação de carne no Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu vi as opções, eu falei, cara, aqui tem tudo. Tem linguiça, tem peito de peru, tem mortadela, tem vários tipos de salsicha, tem peito de frango, tem filé de peixe, tem tudo sem carne, né? Tudo na versão vegan. E eu falei, nossa, é o paraíso, eu vou só comer, vou ser vegana pro resto da vida, vou virar vegana, né? Que eu ainda como queijo. Eu não tomo leite de vaca até mais de 10 anos, eu parei de tomar leite de vaca acho que em 2014 ou 2013, mas eu ainda consumo queijo, requeijão, catupiry, enfim. Aí eu falei, nossa, agora eu vou parar de vez porque aqui tem muita opção e no Canadá sim eu vou conseguir ser vegetariana e não passar perrengue. E aí o começo foi perfeito, assim, nos primeiros meses aqui no Canadá eu falei, cara, me encontrei, aqui é muito mais fácil e eu vou conseguir. E aí depois eu comecei a colocar na ponta do lápis o que realmente tinha de diferente daqui. E realmente aqui tinham muito mais opções, mas ainda assim são opções caríssimas. Então eu comecei a reparar, a gente ia fazer uma noite do hot dog, eu e o Lin com os nossos amigos. Eu comprava, sei lá, um pacote de salsicha normal para eles por US$ 2. E aí pegava 5 pacotes de salsicha, dava US$ 10. Um pacote de salsicha vegana, US$ 10. E vinham, sei lá, 4 salsichas. Aí eu falava, caraca, tem a opção, mas a opção é muito mais cara. A gente ia nos restaurantes e aí sempre tinha, é um hambúrguer vegetariano, ou é um poutine, ou é uma pizza de queijo, ou é não sei o que. É claro que você tem a opção de pedir pro garçom tirar a carne, mas geralmente eles não dão desconto, você tem que pagar o prato cheio, só que sem a carne.
ou você consegue ali pegar os aperitivos e montar você seu próprio prato. Mas eu percebi que eu saía para comer na rua, né, em restaurante, e tava cada um pedindo um prato mais bonito que o outro, e eu sempre comia ou hambúrguer, ou batata frita, ou macarrão, ou pizza. Não tinha, assim, geralmente não tinha outras opções. É claro que existem restaurantes veganos aqui, existem opções vegetarianas, mas nem todo mundo quer ir, né, gente? Nem sempre o grupo de amigos inteiro é vegetariano e todo mundo quer comer no restaurante vegetariano. Nem sempre é o mais barato, então a gente costuma ir em restaurantes mais baratos aqui, em fast food mesmo, ou até restaurantes menores. Nem sempre tinha opção vegetariana. Eu até brinco, né, que muitos lugares que a gente vai, e qual é a opção vegetariana? Salada. Aí eu falo, amigo, se fosse pra eu comer salada, eu como em casa. Eu não vou num lugar pagar $20 num prato de salada. Então, eu acabei percebendo que a minha alimentação, na verdade, piorou, porque como tudo que eu comia de natural, que eram frutas, legumes, verduras, não eram tão frescos quanto no Brasil, tudo que eu comia de diferente, assim, de caraca, é uma opção vegetariana legal, era mais caro do que o normal, e todos os lugares que eu ia comer fora, eu sempre comia muito carboidrato e pouca proteína. Então, acho que o principal motivo, assim, de eu desistir, e eu não tô falando que eu desisti, eu nem voltei a comer carne, eu nem, assim, bati o martelo e falei, vou parar de ser vegetariana, vou voltar a ser carnívora, até porque eu não consigo, eu já tentei várias vezes e eu não consegui, por questão mais psicológica mesmo, eu acho, mas o motivo principal, assim, de eu falar, não, eu vou tentar reintroduzir carne na minha alimentação, foi, além de tudo isso que eu já falei, de opção, de preço, de não ter muita variedade, foi quando eu fui pro Brasil agora em novembro. Eu já tava me sentindo mal, assim, fisicamente há algum tempo. Eu nunca fiquei doente, assim, frequentemente. Nunca tive o costume de ficar doente. Sempre que eu ficava doente, eu ficava acabada. Eu ficava, sei lá, o ano inteiro sem pegar uma gripe. Mas quando eu pegava uma gripe, eu ficava acabada. E eu passava anos sem ter nada, sem ter uma infecção de garganta, sem ter nada, nada. E desde que eu me mudei pro Canadá, eu não vou falar todo mês, assim, mas eu ficava frequentemente doente. Inverno, então, eu ficava frequentemente doente. E não era doente de, um espirrinho, o nariz escorrendo, que isso eu tenho sempre. Era doente de, cara, ter, sabe assim, calafrio, de suar à noite, de, nossa, passar mal e tomar remédio por dias, às vezes semanas e não melhorar. E eu percebi que era a minha imunidade mesmo baixando, que era a minha imunidade que estava fraca. Eu sentia muitas vezes que eu estava com gastura, mas não era nem tipo preguiça ou um cansaço leve, era tipo falta de energia mesmo. E aí eu fui pro Brasil e eu falei, eu preciso fazer um check-up, que é outra coisa também que aqui mudou muito quando a gente se mudou, porque no Brasil eu fazia check-up de 3 em 3 meses, eu tinha plano de saúde e por eu ser vegetariana, eu falava para nutricionista ou para médico clínico geral, olha, eu preciso fazer um exame de rotina, eu preciso fazer exames de sangue para eu ver se tá tudo bem comigo, porque eu sou vegetariana. Então eu sempre tinha ali minhas vitaminas em dia, eu sabia que estava tudo bem comigo. Depois que eu mudei pra cá, nos últimos 2 anos, eu não fui em médico nenhum. Então eu não sabia se eu estava bem realmente. Eu não me sentia bem, mas eu não tinha certeza o que estava faltando. E aí eu fui pro Brasil, fiz esses exames e vi que eu tô com falta de várias vitaminas. Não é nada drástico, assim, não é nada que tá realmente me deixando debilitada ou afetando alguma coisa, mas eu tô com vitamina B12 baixa, eu tô com ferro baixo, eu tô com cálcio baixo. Tinha mais alguma coisa que eu não lembro agora. Mas enfim, eu tô com algumas vitaminas que são perigosas se a gente deixar assim. Vitamina D também tava baixa, mas isso acho que todo mundo depois da pandemia ficou com a vitamina D baixa. Não são coisas assim que estão assustadoras, estão começando a ficar baixas, mas ferro, por exemplo, é uma coisa que se você tem déficit de ferro, ele pode afetar vários órgãos, ele pode, enfim, complicar muito mais a sua vida. Então, começou a me assustar, assim, eu falei, cara, aos poucos eu fui sentindo o efeito disso no meu corpo. E eu não quero. E é claro que eu posso suplementar com vitamina, eu posso tomar proteína, enfim, eu posso suplementar de forma artificial, né, tomar medicamento ou tomar vitamina para suplementar, mas eu sempre gostei de coisas mais naturais, que fazem mais sentido pro que eu acredito. E eu acho que me alimentar melhor de coisas que têm mais essas vitaminas seria uma opção melhor do que suplementar. Até porque no meio do ano passado, quando eu comecei a me sentir mal, assim, fisicamente, mal de saúde, eu comprei muita vitamina. Eu não sabia o que era, então eu comprei vitamina D, vitamina C, vitamina B, eu comprei cálcio, comprei magnésio, comprei um monte de coisa.
e falei, eu vou tomar pra ver como eu me sinto. E não fez diferença nenhuma. Então muita gente fala, né, que esses multivitamínicos são placebo, muita gente fala que não funciona. Eu gosto de acreditar em tudo e não acreditar em nada ao mesmo tempo. Então eu gosto de ir testando e ver como o meu corpo se comporta. E eu não gostei, eu nunca gostei de tomar remédio, eu nunca gostei de tomar comprimido. Tanto que eu já comprei aquelas balinhas, gominhas mastigáveis, e mesmo assim, eu preferi tentar agora uma abordagem de reintroduzir comidas que têm mais proteína, que tem mais ferro, que tem mais cálcio, ao invés de tentar de novo suplementar com vitamina, com multivitamínico ou com remédio. E esse também foi um dos motivos que me fez decidir a reintroduzir carne no meu dia a dia. Eu ainda não tô pronta para comer carne, eu ainda não quero comer carne vermelha, eu ainda não consigo. Eu olho, eu já pensei em ir pro mercado e falar, não, eu vou pegar e vou comprar uma bandeja de peito de frango. A hora que eu olho, eu falo, não, eu não consigo. Então, não, ainda não reintroduzi, mas eu tô pensando seriamente e tá cada vez mais claro na minha cabeça que isso é uma coisa que eu vou fazer num futuro próximo. E uma coisa que sempre me perguntam, meio que zoando, mas eu quero aproveitar esse vídeo e falar um pouco sobre isso, é que as pessoas falam assim, e se não gosta de carne, por que fica comendo, então, estrogonofe de soja? Por que existe coxinha de jaca, já que vegetariano não gosta de carne? Não gosta do gosto de carne, por que fica fingindo comer carne, textura, cheiro, sabor de carne em outras coisas que não são de carne? E aí fica uma revelação pra vocês. Eu não parei de comer carne porque eu não gostava de carne. Pelo contrário, eu era a pessoa mais carnívora que eu conhecia. Em churrasco eu gostava da carne sangrando, eu sempre gostei de carne mal passada. Eu sempre fui muito carnívora. E quando eu decidi me tornar vegetariana, há mais de 10 anos atrás, foi por uma questão emocional e também de conhecer como é a indústria, de como é a vida de um animal que é criado para o abate, de como é a criação desses animais, de como a carne chega até o nosso prato. Então foi assistindo documentário, foi pesquisando, foi estudando, foi lendo, foi ouvindo relatos, foi crescendo numa fazenda, né? Porque o meu tio tinha uma fazenda e eu visitava assim nas férias e eu já vi um boi sendo morto na minha frente, eu já vi porcos sendo mortos na minha frente para virar comida. Eu já fui pegar ovo de galinha e já vi meu avô, meus tios, sei lá, estrangulando a galinha para morrer. Então eu tinha aquelas cenas na minha cabeça que não me faziam bem e não me fazem bem até hoje. Eu complementei isso assistindo vários documentários que te traumatizam para a vida. E assim que você tem, né, a consciência do que acontece, você perde totalmente o prazer de comer aquilo. Então, e ao mesmo tempo eu amo animais, eu amo o nosso planeta e é a forma que eu encontrei de ajudar, de fazer minha parte e ainda assim cuidar do que é nosso, do nosso planeta, dos nossos animais, e enfim. Eu comecei nessa iniciativa de parar de comer carne depois de pesquisar e estudar muito, mas eu nunca deixei de gostar do gosto de carne. Então eu acho que muita gente come carne só pelo prazer, pelo gosto. Não gosta da textura, não se sente bem depois que come, até porque a carne demora para digerir. Então você fica dias com aquilo ali no seu corpo te pesando. Ou aquela pessoa que come uma feijoada e depois sente uma lombeira e fala, tirar uma sonequinha depois da feijoada, como se isso fosse normal, né? Você comer e se sentir mal, se sentir cansado, enquanto na verdade a comida tem que te dar energia. A comida é basicamente o combustível que te faz ter vontade de seguir o seu dia, ter energia o suficiente para fazer trabalhos que desgastam o seu corpo. Então, eu sempre achei muito esquisito assim a minha relação com carne, porque eu gostava do sabor, mas eu me sentia mal comendo. E depois que eu fui me instruir e fui ver que, caraca, é isso que acontece para um pedaço de carne, para um bife chegar no meu prato, então calma aí. Realmente eu quero comer isso todos os dias, realmente isso é uma coisa que eu preciso comer. E aí eu fui diminuindo aos poucos. Eu parei com carne de porco, depois com carne de vaca, depois com frango, depois com peixe. Embutidos já não era uma coisa que eu gostava, eu nunca gostei de presunto, mortadela. Então, pra mim foi um processo lento, assim, porque eu pensei em começar a ser vegetariana em 2012, demorou 3 anos até eu bater o martelo. E tá sendo um processo lento eu tentar desprender também desse pensamento de não, eu não posso comer. E talvez eu possa comer uma vez por semana, talvez eu possa comer quando me der vontade. Eu não tô falando que eu vou voltar 100% a ser carnívora, até porque eu não consigo, meu corpo rejeita hoje em dia. Eu já tentei, eu já olhei, até em momentos que eu tava assim, num restaurante, o Lincoln com uma costela enorme barbecue, e eu com um pratinho xoxo, michuruca ali, sem gosto de nada. Eu até pensei em pegar um pedaço dele, mas alguma coisa me prendia, sabe? Assim, eu não conseguia.
Mesmo, sei lá, às vezes o cheiro é bom, mas eu não consigo me enxergar mastigando aquilo. Então ainda é uma coisa muito mais psicológica do que eu gostar ou não gostar de carne. E essas carnes artificiais, né, esses bacons de não sei o que, essas coxinhas de jaca, elas são também para suprir essa vontade de carne. Porque é o que eu falei, não é porque a gente é vegetariano que a gente não gosta do gosto, não gosta da textura, ou não gosta de um escondidinho, de um estrogonofe, de um fricassê. Então as marcas, né, que criam esses produtos sem carne, que parecem carne, elas vêm para suprir um pouco esse prazer que a gente tem, que a gente foi criado desde sempre comendo carne e sentindo quando a gente sente o gosto da carne. Então não significa que o vegetariano não pode gostar de carne, ele só não come, muitas vezes por motivos políticos, emocionais, e depois de ter pesquisado, ter estudado bastante sobre isso. Hoje eu ainda tô me sentindo insegura de falar que eu quero voltar a comer carne. E até quando eu falo voltar a comer carne, é uma coisa que eu não quero fazer, mas que às vezes eu sinto a necessidade, e talvez eu volte a comer peixe, eu volte a comer frango. Eu até fui num rodízio japonês no Brasil, e foi muito esquisito, assim, eu não consegui comer o peixe cru, né? Mas já foi muito esquisito pra mim tentar reintroduzir peixe, e eu acho que se eu conseguir, eu vou começar pelo peixe, depois pelo frango, mas eu não sei se eu consigo voltar a comer carne vermelha. E esses dias até no Instagram eu comentei isso, né, que eu queria voltar a comer carne, que eu tava pensando em parar de ser vegetariana, e eu recebi uma churra de inbox, que já era outra coisa, assim, eu tava me preparando emocionalmente pra contar pra vocês, porque eu já sabia que a partir do momento que eu falasse que eu não era mais vegetariano, que eu tava reintroduzindo carne na minha alimentação, as pessoas iam cair matando, falando que não, pra eu pesquisar melhor, pra eu ver documentários e pra eu pensar bem, pra eu não jogar todos esses 10 anos no lixo. E sendo que na verdade não, gente, eu passei 10 anos da minha vida reduzindo drasticamente, assim, a zero o meu consumo de carne, ao mesmo tempo o meu consumo de açúcar, de refrigerante, de leite, ele é quase que nulo, assim, desde que eu comecei esse processo. É claro que nos últimos anos, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, é muito difícil você achar suco natural, então eu voltei a tomar água com gás, depois de vez em quando eu tomava Canada Dry, que é tipo parecido com o Guaraná do Brasil. Então assim, a gente mudou de país e também eu voltei a velhos hábitos, né? A gente nunca tinha açúcar em casa, e aí a gente voltou a comprar açúcar, fazer um bolinho para lembrar dos cafés da tarde do Brasil, voltou a tomar um refrigerante que lembrava um pouquinho o Guaraná do Brasil. Então teve uma mudança drástica, assim, de alimentação quando a gente mudou de país também. E eu acho que isso foi um dos maiores motivos de me fazerem pensar e refletir em reintroduzir peixe, frango na minha alimentação. E não é uma coisa que, né, até falar, ai, Cami, pensa melhor, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça hoje, gente. Não é uma coisa que eu acordei e falei, ah, eu vou voltar a comer carne e azar de tudo que eu fiz nos últimos 10 anos, e azar todos os documentários que eu vi, azar todos os animais. Não é isso, pelo contrário, eu já tô nesse conflito interno comigo mesma há mais de 2 anos, antes de mudar pra cá. Eu tava bem sem saco, assim, nos últimos anos do Brasil, com tudo, né? Com pandemia e tudo, mas principalmente durante a pandemia, que eu fiquei tanto tempo em casa comendo as mesmas coisas, e sempre que a gente queria sair do comum era pizza de marguerita ou de 4 queijos, e aí você come muito carboidrato, começa a engordar e você fala, cara, eu parei de comer tanta coisa e ainda assim estou engordando, ou nossa, eu tô comendo tanta fruta, tanto legume e ainda assim tô ficando doente, ainda assim minha imunidade tá baixa, então você começa a ficar meio revoltado assim. E antes que venham pessoas nos comentários falando, ah, procura uma nutricionista. Gente, eu já passei em várias nutricionistas, eu já segui dieta certinho, eu já fiz tudo que vocês imaginam. Então, assim, quando eu falo que é um dos meus últimos recursos, até pra eu ver, pra eu testar meu corpo, pra eu ver o que eu sinto, o que eu acho, se eu melhoro, se eu não melhoro, se realmente é o que eu tô precisando ou não, é porque eu já testei de tudo, é porque eu já pensei, é porque eu já refleti. Pra eu vir aqui gravar esse vídeo pra vocês, é porque eu já pensei nisso por muito tempo, eu já pesquisei, eu já reassisti os documentários pra eu ter certeza se é isso mesmo que eu quero. E eu não tô falando que eu vou comer uma feijoada amanhã, sabe? Eu não tô falando que eu vou pegar um bife todo dia, comer um bife todo dia, até porque eu ainda tenho consciência de que o nosso planeta está acabando e grande parte se deve ao consumo excessivo de tudo. Então, se eu voltar a comer carne, eu não vou comer carne todo dia, eu não vou conseguir gastar rios de dinheiro comprando carne e também ver um pedaço de carne no meu prato todo dia. Vai ser uma coisa gradual, vai ser uma coisa que eu vou aos poucos, vai ser uma coisa que eu vou ver se o meu paladar aceita, que meu corpo vai aceitar aquilo bem, mas é só um debate que eu queria trazer pra cá, porque muita gente começou a me seguir depois de saber que eu era vegetariana, muita gente continuou me seguindo e continua pedindo dicas de comida e dicas de restaurantes aqui em Montreal, e eu amo a culinária vegetariana, eu acho que tem muita coisa boa, tem muitas trocas muito boas que a gente faz quando é vegetariano, a gente não precisa
precisa consumir tanto produto animal assim. E é uma coisa que eu vou manter pro resto da minha vida, não tem como. Virou um hábito, né? Depois de 10 anos fazendo isso, não tem como eu simplesmente virar um dia e falar, não quero comer mais nada vegetariano. Mas ainda assim eu acho que eu preciso tentar reintroduzir para ver como o meu corpo reage, para ver se é isso mesmo que eu quero. E talvez eu traga para vocês um vídeo no futuro falando, olha, tentei reintroduzir, não deu certo. Ou olha, voltei a comer carne, voltei a comer frango, voltei a comer peixe e resolveu o meu problema, tô me sentindo melhor ou não. Eu quero passar por essa experiência depois de tanto tempo sem comer nenhuma carne de origem animal, né? Nem peixe, nem frango, nem nada. Eu quero voltar a tentar reintroduzir isso na minha alimentação e ver como vai ser. E é isso. Eu acho que, não sei, esse vídeo foi meio sem pé nem cabeça, né? Mas estava aqui na minha lista de coisas para falar para vocês, que são minhas resoluções de 2025. É uma coisa que eu coloquei na minha lista desse ano, porque já faz tanto tempo que eu tô pensando nisso, que eu também tô tão mal comigo mesma nesse sentido de alimentação, porque eu como e aí eu falo, não, sei lá, não tô, sabe assim, comer virou uma tarefa diária, não é mais aquele momento de prazer. E ao mesmo tempo, quando eu como mal. E aí eu falei, não, esse ano eu quero resolver esse tópico. Então tá em uma das minhas metas de 2025 resolver a minha questão alimentar, né? O meu regime alimentar, se eu vou continuar sendo vegetariano ou não. Eu acho que é um movimento incrível, incrível. Se você tá pensando em se tornar vegetariana, eu passei 10 anos fazendo isso da minha vida, então eu sugiro muito que você tente, porque você vai conhecer muito mais seu corpo, você vai conhecer muito mais o jeito que você gosta de se alimentar, você vai entender melhor o sabor das comidas. Eu usava muito tempero antes, muito sal, muito sazon, muito azeite, e hoje eu como salada pura. Eu como salada pura. Eu não gosto tanto de temperar a comida, eu consigo sentir o gosto de um brócolis, sei lá, cozinhar um brócolis sem nada, só com água e sentir o gosto dele e aproveitar o gosto dele. Eu gosto muito de legumes hoje em dia, eu gosto muito mais de frutas hoje em dia, depois que eu tirei o açúcar. Então eu acho muito importante todo mundo ter uma fase, pelo menos, para tentar redescobrir cada alimento e você entender a importância de cada um e você não depender de uma carne no seu prato para você gostar do que você está comendo. Mas eu também sou a favor de comida, né? A alimentação por si só ser prazeroso para você, ser uma coisa que você gosta de fazer. E eu já tive muito problema alimentar, eu já tive muito transtorno alimentar, muito problema com peso. Eu sempre vi a comida como uma inimiga e eu acho que nesses últimos anos, não por conta do vegetarianismo, mas todas as mudanças que eu falei pra vocês, eu tô continuando ou voltando a ver a comida como inimiga. Tipo, ai, que droga, eu tenho que comer tofu porque eu não posso comer um hot roll. Sendo que não, eu posso comer o que eu quiser. Se eu tô com vontade, vamos lá, vamos provar, vamos ver se meu corpo vai aceitar, vamos ver como eu vou reagir. E é o que eu quero fazer a partir de agora, me permitir a voltar a provar as coisas que eu tenho vontade de provar, sem nenhuma restrição, nem ideológica, porque muitas vezes é a minha cabeça que não quer me permitir comer um peito de frango, porque eu falei que eu sou vegetariana, então eu não posso comer. Então agora eu só tô abrindo a porteira pra falar, beleza, eu tô com vontade de comer, vamos comer pra ver como é. Ah, não gostei, não tô pronta, beleza. Mas eu não fechar essa porta, sabe? Eu me deixar aberta pra se eu quiser provar, se eu quiser voltar a comer, se eu quiser um dia, sei lá, chutar o balde e comer pizza e feijoada no mesmo dia, vamos ver o que que dá. Só quero me abrir novamente pra oportunidades e sabores e talvez também com isso ajudar a minha saúde, que começou a se debilitar um pouco mais nesses últimos anos. Mas não fiquem preocupados, tá? Eu tô falando de saúde, mas eu tô muito bem, não tem nada de errado além desses déficits de vitamina, mas isso ainda não me afetou fisicamente, assim, gravemente em nada. Só tô ficando doente, eu tava até agora há pouco com a garganta inflamada, agora já tá melhorando um pouco, então eu quero ver também o que que essa mudança na minha alimentação vai fazer com a minha saúde. Enfim, só lembrando que eu não sou nutricionista, tudo que eu falei aqui não é dica pra você fazer, eu não tô recomendando nenhuma dieta, pelo contrário, eu tô falando da minha experiência e que nem eu mesma sei como vai ser minha dieta e qual é a melhor dieta pra mim. Espero que se você esteja em dúvida, ou que se você também tiver com algum déficit de vitamina, por favor, fale com o seu nutricionista, procure um médico, se alimente bem, beba muita água, cadê minha água? Beba muita água. E é isso, gente, torçam por mim, sejam carinhosos aí nos comentários, por favor. Espero que eu não tenha desmotivado ninguém a virar vegetariano, pelo contrário. É um movimento que eu acredito muito. Mas ao mesmo tempo, se você é carnívoro e se você só queria assistir esse vídeo pra falar, tá vendo como carnívoros venceram, os vegetarianos não aguentam, pelo contrário, queria deixar essa última mensagem pra você que come carne, que ama carne, que fala, cara, não tem como, nunca vou conseguir ser vegetariano. Tenta diminuir, não precisa comer todo dia, sabe assim?
Tem pesquisas que falam que um ser humano come em média uma vaca inteira por ano. É claro que não cada pedaço da vaca, né? Mas proporcionalmente a quantidade de carne que um ser humano come é uma vaca por ano. Então, eu já não como carne, então a minha vaca tá salva. Mas assim, se você ao invés de uma vaca puder comer só meia vaca, já ajuda muito. Já ajuda muito mesmo. Eu sei que a gente acha que, isso só eu fazendo isso não vai mudar em nada no mundo. Vai sim. Então, não tô falando pra você parar de comer, mas talvez diminuir um pouco já ajuda. E é isso, me desejem sorte pra essa nova fase e eu espero que eu não me arrependa. Beijo e até o próximo vídeo.